Abra comigo livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, para aquele que chegou depois do início da abertura, tanto na transmissão aqui, que a paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Êxodo capítulo 12, versículo 13, nós vamos ler a palavra de Deus e nós vamos ministrar algo que fala sobre a proteção divina sobre a tua casa, a proteção divina sobre a sua casa, amém? Êxodo 12, 13, diz assim a palavra de Deus: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Meu Deus, a tua palavra é viva e eficaz, e eu peço que o teu Espírito esteja ministrando em nossos corações, em cada vida, aqueles que estão aqui, aqueles que estão participando também através dessa porta que o Senhor nos abre pela internet. E nós te agradecemos pelo teu cuidado, é o teu Espírito que deseja nos aperfeiçoar, e eu creio, Pai, no teu cuidado sobre nossas vidas. Oramos na certeza dessa ajuda divina. Todos dizem amém. Quem está presente pode sentar, aqueles que estão aí na transmissão acompanhando agora. A proteção divina sobre a sua casa. Essa história revela algo interessante. Muitos conhecem a história daquele povo que foi escravizado, estava no Egito, e Deus levanta um libertador, Moisés, e Deus usa uma forma poderosa ali, através da manifestação do poder dele, permitindo que 10 acontecimentos, 10 pragas viessem sobre aquele lugar, para que esse povo fosse libertado. O povo de Deus, próximo a essa saída do Egito, nós estamos falando aqui especificamente da última praga, a 10ª, um 10º momento ali, onde eles precisavam ficar em suas casas e passar na porta das habitações ali das casas o sangue de um cordeiro. As instruções estão ali diante deles, dada pelo Senhor através de Moisés. E todos ficaram em suas casas. Todos que entenderam a instrução completa foram protegidos. E o texto deixa claro que o que fez com que aquele povo estivesse ali protegido não era o fato de estarem apenas dentro das casas. O texto diz assim: quando eu vir o sangue, ou seja, as casas que tivessem essa marca do sangue desfrutariam dessa proteção. Não adiantaria ficar somente dentro da casa se a casa não tivesse a marca do sangue conforme foi instruído por Deus. No versículo 23 diz assim: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Sabe, esses textos trazem tanta coisa interessante, porque Deus, ele, ao ver o sangue na porta, ele não deixava entrar aquela ação. Essa 10ª praga falava sobre a morte dos primogênitos. E Deus, ele não permitia a entrada desse mal mediante a presença desse sangue ali nas portas. Eu volto a falar que se aquelas pessoas ficassem dentro de suas casas, mas não entendessem o recado completo divino, se eles não entendessem o recado completo, aquele mal certamente traria um resultado diferente entre aqueles. E esse acontecimento na palavra de Deus tem grande valor naquilo que nós chamamos de sombra para as coisas futuras, do que Deus tinha preparado para nossas vidas em Cristo. E a igreja, ela precisa entender o projeto
divino de proteção sobre a casa. Nós precisamos entender essa proteção que Deus traz sobre nossas vidas em Cristo. E eu já quero mostrar para você o que Jesus fala sobre essa questão de casa. João 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. O irmão Marcos, na lucidez do Espírito, já começou cantando isso, né? Sou a casa, sou tua morada. A minha pergunta é se você é uma casa de Deus. Na nova aliança feita em Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus, nos transforma em casa de Deus. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E à medida que nós desfrutamos desse novo tempo, daqueles que entendem o que é esse sangue hoje aspergido, Apocalipse 1:5, o livro de Apocalipse 1:5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ou seja, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E o fato de nós estarmos lavados por esse sangue, Deus consegue habitar em nossas vidas. E nós nos transformamos em casa de Deus por esse sangue deste Cordeiro. Honre a Jesus com as suas palavras. Olha o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Porque nós precisamos entender a posição de Cristo nesse momento em nossas vidas. Hebreus 3:3 diz assim: Jesus, está escrito na Bíblia, se você quiser abrir em Hebreus 3:3, talvez você nunca leu esse texto. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, conforme eu falei para você, a sombra das coisas que estariam vindo. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é, olha aí, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Esse texto define bem a nossa relação com aquilo que está diante de nós. Eu quero começar falando para você: se apegue firmemente, a Bíblia diz: se apegue firmemente, essa confiança, essa esperança em Cristo. Se apegue a Jesus, se apegue àquilo que Jesus falou. Ou seja, é isso que você deve agarrar, é nisso que você deve confiar. Em um tempo onde nós devemos ter prudência, sabedoria, mas não podemos trocar a proteção divina sobre nossas vidas, que é pelo sangue que está sobre a casa de Deus, que é a nossa vida, achando que qualquer processo humano de proteção é maior do que isso. Há poder no sangue de Jesus, há poder quando Deus habita em você. E nós percebemos porque muitos começam a mudar o discurso diante das situações. Eu acho interessante quando algumas pessoas, na ânsia de querer dar um conselho, que é sábio, muitos permanecerem em casa. Não vejo problema em você ter sabedoria em fazer isso. Volto a falar quantas pessoas estão cultuando aqui no templo. Para você que de repente está assistindo a transmissão, achando: olha, está lá o pastor na igreja cheia de gente. Temos 6 pessoas aqui, pela manhã foram 5. A maioria está pela internet. E é prudente. Agora, não troque os textos.
O que eu tenho visto é muita gente irresponsável pegar o texto da velha aliança para dar base ao comportamento de hoje. O que Deus não quer é você dentro de quatro paredes achando que é isso que te protege. É prudente? Sim, mas continue confiando no sangue de Jesus sobre a tua vida. Deus habita em você, o Espírito Santo está sobre você. E do mesmo jeito que nas cartas de Apocalipse nós temos tantos que ali estão, a Bíblia diz assim, aos da sinagoga, diz, esse judaísmo que entra dentro da igreja e muitos começam a se agarrar nas coisas culturais, e a gente percebe que esse discurso muitas vezes evolui para essa segurança em textos que não deveriam estar sendo citados nesse momento, porque a nossa confiança tem que estar em Cristo. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Abra a sua boca para honrar, de você ser sentinela, vigiando, mas entendendo que a proteção ela vem de Deus. Esse tem que ser nosso discurso, essa é a nossa fé. Não é hora de você se agarrar em Moisés, nem em Noé, nem em José. É hora de você ficar agarrado em Jesus. É nele que você tem que se agarrar. O seu Salvador, o seu Senhor é Ele. A Bíblia não diz que devemos desonrar Moisés. Não devemos desonrar Noé e outros. Mas a Bíblia diz que Jesus foi considerado digno de maior glória. Ou seja, quem deve ser glorificado é Ele. Tome cuidado com ensinamentos errados. Eu quero falar um texto para você que talvez nunca você ouviu essa interpretação. Não sei se você já ouviu. Mateus 21:13 diz assim: e disse-lhes, está escrito, olha aí, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. O que vem no seu coração quando você ouve esse texto? Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Toca de ladrão, esconderijo de bandido. Normalmente quando nós falamos esse texto, visto que Jesus estava ali corrigindo a prática em um templo, nós buscamos associar isso ao templo. E aqui eu não quero ficar trazendo interpretação isolada. Você pode usar isso sim para os templos, que devem ser locais de adoração a Deus, de oração, e não um lugar para mercenário estar trabalhando. Mas se nós consideramos a nossa vida como casa, ou seja, a minha vida como casa de Deus, a partir desse momento tem que ser chamada de casa de oração, se é que essa interpretação cabe. Ou seja, eu estou aqui para falar com Deus, para se comunicar com Deus. Dentro de mim tem que brotar a oração. Pode ser essa interpretação. No lugar de você, a Bíblia fala assim: tendes convertido em covil de ladrões. Assim como muitos templos são ambientes de ações mercenárias, muitos corações viraram abrigo para o discurso dos mercenários. Assim como corações recebem a palavra e se convertem pela palavra de Deus, muitos começam a receber e guardar aquilo que não deveria guardar no coração. Principalmente em um cenário onde nós percebemos muitos que, à medida que o inimigo se aproxima, o mal se aproxima, a Bíblia fala que o mercenário, quando vê o lobo, corre. E esse não deve ser o comportamento da igreja do Senhor. Nós devemos ter prudência, nós devemos ter sabedoria, procurar fazer tudo da melhor forma, mas entender que o Evangelho nos foi confiado. E nós temos uma missão nessa terra, e nessa missão Jesus deve ser glorificado. E nós somos casa de Deus, e nós somos chamados para a casa de oração, uma casa para estar em comunicação com Deus, falando coisas que estejam em harmonia com Deus, e não para ser um ambiente povoado por discurso de ladrões. Paulo fala sobre situações difíceis que ele tinha por prazer esses momentos, porque de alguma forma esses momentos revelam
o caráter espiritual das pessoas. Tanto para aqueles que precisam crescer na fé, como a gente percebe essa necessidade, como de muitos, e aí fica esse recado, líderes que neste momento deixam as ovelhas à mercê do ataque do lobo. E eu não estou chamando de lobo aqui um vírus, eu estou chamando de lobo a ação maligna do diabo, que começa a destruir famílias, começa a destruir a fé de muitos, começa a atacar, e alguns que, pela necessidade que tinham dessa relação, acabam começando a sofrer. E nós temos que entender o projeto de Deus em Cristo. O projeto de Deus em Cristo vai além de um isolamento e proteção. O projeto de Deus em Cristo é uma vida marcada pelo sangue, desfrutando do cuidado divino. E é por isso que nós adoramos, nós celebramos esse Deus, porque independente onde nós venhamos estar, Deus habita em nós. E se Deus habita em você, você tem a maior proteção que você precisava aqui nessa caminhada aqui na terra. Não existe proteção maior do que essa. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 13, Hebreus 9:13 diz assim: ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9:13 a 12. O sangue de Jesus nos purifica e nos conduz à vida. Esse texto está falando, olha, o sangue que purifica a nossa consciência, ou seja, o sangue que tira da nossa vida o pecado. E quando não existe a porta por onde a morte entra, o sangue nos purifica para desfrutarmos de vida. O sangue da velha aliança ficava por fora, e aquele povo tinha que estar dentro, porque algo estava passando ali fora. E o sangue daquele tempo não era suficiente para purificar alguém por dentro. Agora nós temos um sangue que nos purifica por dentro, a nossa consciência, e nos faz desfrutar da presença de Deus em nós. E a Bíblia diz que quando Deus está em nossa vida, o maligno não toca. E é isso que você tem que falar. A sua boca tem que confessar isso. É dessa proteção que precisamos contra o destruidor. Deus em Cristo manifestou a graça, a favor não merecido, e Jesus pagou um preço muito alto na cruz para Deus estar em você. E você precisa, com suas palavras, com suas atitudes, glorificar a Deus e honrar o Senhor. E é por isso que como igreja nós permanecemos na fé. É por isso que como igreja nós temos a prudência sim, temos a sabedoria sim, mas a nossa boca, ela se abre para glorificar Deus, para exaltar Jesus. O Jesus que nós afirmamos ser o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para a palavra, muitos homens de Deus, acontecimentos, momentos onde líderes tomaram decisões de salvação. Josué com aquele povo, Moisés com o outro, com o povo do deserto, e tantos outros líderes. Mas quando nós olhamos para a nossa fé, nós olhamos para Cristo como consumador da nossa fé. E Jesus não pode sair desta posição de Senhor da nossa vida, Senhor e Salvador. Nos salva para a eternidade, e essa salvação, ela se manifesta sobre nós diante das dificuldades. E é nesse momento que Jesus, na sua vida, vai fazer a diferença. Seja uma casa marcada por esse sangue, o sangue de Jesus, o sangue da promessa. Amém? E nesse momento nós queremos declarar: nada vai apagar esse selo sobre nossas vidas. Declarem nesse momento. Amém? Eu tenho a marca da promessa,
Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus, nós confiamos em Ti, somos marcados por esse sangue, o sangue que nos faz viver as promessas de Deus, o sangue que nos traz proteção, o sangue que nos limpa. E é essa vida em Cristo que faz uma diferença nessa caminhada aqui na terra. E nesse momento, Pai, que eu oro com aqueles que estão também participando nessa porta que o Senhor abriu. Eu sei que o Senhor tem nos dado instrução e o nosso coração está em paz naquilo que deve ser a prudência, naquilo que deve ser o comportamento certo diante da adversidade. Mas o Senhor está de alguma forma nesse momento na posição de honra e de glória, onde quando nós abrimos os nossos lábios para Te glorificar, para Te honrar, deixando bem claro: aquele que nos protege, aquele que é o guarda sobre nossas vidas, é aquele que está protegendo a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, aquele que protege aquilo que nós temos. É nesse momento que o Senhor é honrado, quando nós declaramos que há poder no nome de Jesus, há poder em Cristo. E nessa noite, Pai, de adoração, nós estamos Te adorando na beleza da Tua santidade, na certeza que o Senhor tem cuidado de nós, na certeza que o Senhor tem o melhor para a nossa vida. E nada acontece sem a Tua permissão. Assim como aquela praga no Egito que veio pela permissão do Senhor, mas também ela só atinge aquele que de alguma forma o Senhor, pela permissão, assim o faz. E nós confiamos, Pai, no Teu cuidado, confiamos que o Senhor está no controle de tudo. E nesse momento colocamos cada vida, cada participante dessa oração, cada família, que Tua proteção, Pai, esteja em cada lar, sobre cada um, em especial o Teu cuidado, para que nós venhamos a permanecer na fé, para que nós venhamos permanecer em Ti, tomando cuidado com todo o vento de doutrina errada, tudo aquilo que nos impulsiona numa direção errada, tudo aquilo que tem nos impulsionado a confiar em objetos, em parede, em substância. Devemos ter o cuidado sim, mas o controle está em Tuas mãos. E nós confiamos na proteção do Senhor. É o Senhor que nos livra, é o Senhor que é o nosso refúgio. E quando nós estamos em Ti, o Teu poder se manifesta em nós. Manifesta, Pai, o Teu poder sobre a Tua igreja. Todos possam permanecer firmes diante das situações adversas. E todos continuem Te adorando, todos continuem Te exaltando. E nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer mais do que estamos pedindo e pensando. Porque o Senhor é formoso, porque o Senhor é grande. Que a chama acesa no nosso coração do Teu Espírito permaneça. Continua nos ajudando a permanecer nessa posição que Te agrada. A honra e a glória ao nosso Deus em Cristo. A igreja diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade mim,
Permanece aceso espiritualmente. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia.